Então, para ele, o que vale no mundo é a Alemanha e acabou. Inclusive, o nacional-socialismo dele é isso, só serve para nós. Eu estou preocupado em criar essa bolha para a gente aqui, ó. A bolha dos alemães, que viverão felizes no Lebensraum, no espaço vital deles, que inclui, aí coloca um mapinha para a gente, aquele mapinha que você abriu, que inclui o leste europeu inteiro, né? Noutra ocasião aqui eu falei que tanto a Alemanha quanto a União Soviética consideram a Polônia como um estado artificial. A Polônia não tem direito de existir na cabeça deles. Então, e é justamente a Polônia que está entre a Rússia e a Alemanha, né? Tá a Polônia. Então, isso aí é o mapa da Barbarossa, tá? O que eu queria mesmo era um mapa político, mapa normal mesmo. Normal aí. Da então, região. Toda a região ocidental, toda a região europeia da Rússia, né, era vista por Hitler como seu espaço vital, o espaço vital do povo alemão, com mais destaque, quase exclusivo, para a Ucrânia, ou o sul da Rússia, até o Volga. Isso tem diversas explicações, mas uma das explicações é que a imperatriz, a antiga czarina Catarina, a Grande, né, que era grande em todos os sentidos, inclusive no porte, ela... Ali, ó, entre a... Aí não tem a... Aí é um mapa da União Soviética, né? Parabéns, hein, pessoal? A gente tá falando da Polônia, Alemanha... Pode ser o mapa da Europa, pode ser o Google Maps, cara. Pode ser, não tem perigo. Porque lá não tem a divisão dos países, assim, né? O Hitler, ele considerava que até o Volga, né, o Volga é um grande rio. Você tá vendo o Volga passando ali, ó, o riozão grande, grosso, tá. Né? Tá vendo o Volga passando em Stalingrado, lá embaixo, ó, Stalingrado ali? Sim. Né? Esse riozão, Volga, era o limite. Hitler queria isso aí. Ele não queria Irkutsk, Sibéria, essa loucura lá, não. Ele queria até aí. Então, existiu uma população que foi convidada, uma população alemã, os colonos alemães que foram convidados a se assentar na Rússia, na antiga Rússia, nessa região sul da Rússia, né, que se espalharam até o rio Volga. Esses alemães do Volga eram chamados de alemães do Volga, Volga-Deutsch, né, e existiam etnicamente até essa época, 1940, existiam ainda os Volga-Deutsch. Então, todo ponto político do Hitler era a unificação dos povos alemães sob uma única bandeira, né, um único estado. Então ele acabava incluindo esses Volksdeutsch, né, alemães raciais, não Reichsdeutsch, que é o alemão mesmo, alemão do Reich, alemão da Alemanha, mas o Volksdeutsch, que é o alemão étnico, era incluído, né, nesse novo Reich que deveria existir com esses territórios soviéticos integrados, né? E aí existia um problema que estava no meio do caminho, que era a Polônia, né? A Polônia estava no meio do caminho. Então a Polônia tinha Acharam o mapinha aí, tinha gente? que ser retirada. A Polônia tinha que ser retirada da equação. Tá? Então a configuração dos anos 30, a partir do momento que o Hitler assume o poder aí é ainda um mapa da União Soviética. Lá, parabéns aí, viu? Em cima, Soviet Administrative Division, né? É o mapa da Europa. O mapa da Europa que aparece a parte da Rússia lá. Como eu falei, sabe? Google Maps. Coloca mapa da Rússia. Né? Como? Europe, mapa da Europa. Mapa da Europa, já resolve. Aí o Hitler, né? Ele por ter manifestado as ideias dele tão precocemente, de forma tão aberta, ele se torna um inimigo ideológico dos comunistas logo no começo, né? Os comunistas já declaram seu repúdio ao governo alemão desde o começo. Ah lá. Aí a Polônia está no meio, né? Exato. No meio da situação, ela tem que ser eliminada de alguma maneira. Na cabeça do Hitler, ela tem que ser eliminada. Na cabeça do Stalin, ela tem que ser eliminada. Por quê? Porque o Stalin, ele quer, um dos objetivos do Stalin é desfazer o que ele chama de erros do Lenin, né? O Lenin acabou assinando a independência de diversos países fronteiriços que eram províncias russas, né?
Entre esses países estava a Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia, né, e a Polônia, boa parte da Polônia, que acabou se tornando independente. Né? Então, antigamente, a Polônia era parte da Rússia. Boa parte da Polônia era parte da Rússia. Então, Stalin queria... De volta. E quero de volta, é para mim, né? Então, os dois tinham interesse na dissolução da Polônia. Os dois tinham. E aí, nesses anos 30, tanto a União Soviética quanto a Alemanha nazista, elas vão se colocando cada vez mais em campos opostos, né? Existe a assinatura do Pacto Anticomintern pelo Japão e pela Alemanha em 36, que o Brasil, inclusive, se torna parceiro, né, do Pacto Anticomintern junto com a Gestapo. Mas é um pacto anti-atividades da Comissão Internacional, né, de Financiamento do Comunismo, do Comintern, quer dizer, Comunismo Internacional, que é uma das comissões importantes lá do governo comunista em Moscou. Dessa forma, né, a Alemanha posteriormente ela forma um governo, forma uma plataforma de aliança com a Itália, que é outro governo, o governo fascista italiano. Desde o começo ele se coloca contra o bolchevismo, porque o governo fascista subiu ao poder na Itália por conta de aportes financeiros bem generosos da elite industrial italiana que está no norte da Itália, né? Ali em Turim, em Gênova, em Milão, aquela parte norte da Itália é a parte industrial, os caras que têm muito dinheiro, os Agnelli da Fiat. Esses caras que financiam o nascente movimento fascista, né, dão dinheiro, suporte e apoiam eles. Por quê? Porque os fascistas iam para porrada com comunistas do norte da Itália. Então foram os fascistas do norte da Itália que digamos, eliminaram as ações dessas forças comunistas do norte da Itália. Então, desde o começo, em 22 já, quando Mussolini subiu ao poder na Itália, ele era declaradamente o elemento mais anticomunista da Europa. Inclusive foi um dos fatores que levou o Vaticano a apoiar bastante o Mussolini no começo, né? O Mussolini assinou a independência do Estado do Vaticano, o Tratado de Latrão, com o Papa Pio XI, e o Partido Fascista ganha essa conotação de ser um partido, um movimento anticomunista. Isso faz com que os russos passem a considerar o termo fascista para designar seus inimigos, né? São fascistas. Então é por aí. Tá? É aí que começa. É aí que começa. E até hoje rola. E até hoje rola esse Paranauê. Então os nazistas, né? Eles ganham uma importância muito grande, muito rápido, mas eles continuam sendo chamados de fascistas, né? Pelos russos, né? Eles continuam sendo chamados de fascistas. E em 1939, os dois países estão em lados opostos, né, de torcidas mundiais, assim, né? Tinha gente que era comunista e tinha gente que era anticomunista. E geralmente o cara que é anticomunista tinha uma boa visão da Alemanha. Ah, é? Tinha uma boa visão da Alemanha, porque a Alemanha está disposta a ir pro pau com a União Soviética, porque é o inimigo jurado mortal deles, né? Então, é uma surpresa muito grande quando em agosto de 1939 ocorre algo surpreendente mesmo, que é o pacto de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha nazista, né? Por quê? Que pacto é esse? Que loucura é essa? Que também estamos sentindo os efeitos dele até hoje. O pacto Molotov-Ribbentrop ou o pacto de não agressão, a gente sente os efeitos. A Europa está organizada de acordo com isso até hoje. Então, o programa do Hitler de unificar os povos alemães numa só nação, né, tomou contornos de vamos unificar a Alemanha num só território, né? Ao final da Primeira Guerra Mundial, uma província chamada Prússia Oriental, o leste da Prússia, o leste da antiga Prússia, eles perderam, porque o oeste da antiga Prússia virou Polônia. Era o acesso da Polônia ao mar, né? E o leste da antiga Prússia, que você vai ver aquele recôncavo baiano ali, ó. O que eles colocam pra gente ver o que a Alemanha perdeu na Primeira Guerra, assim? Aí, tipo, Alemanha, Germany, post 1918, Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Tá.
Aí você tem naquela área ali, ó, aquela área que você tá vendo que tem aquela baía, né, ali na forma que é cavado ali, aquilo ali era a região que era conhecida como Prússia Oriental, capital Königsberg, que hoje é Kaliningrado. Então, era fisicamente separado da Alemanha, do restante da Alemanha. Então, depois que o Hitler reocupou a província da Renânia, né, que é a margem ocidental da Renânia, reocupou militarmente, né, em fronteira com a França, depois que ele anexou a Áustria, né, porque a Áustria também fala alemão, enfim, é uma questão política do século XIX, o fato da Áustria ser independente e não ter sido incorporada à Alemanha ainda no século XIX.